Olá, saudações! Como vai você? Eu espero que você possa estar muito bem no dia de hoje. Nós estamos aqui fazendo mais uma vez esse nosso encontro no divã, o que a gente sempre chama, carinhosamente, de sexta-feira no divã, que é esse momento bacana na qual nós nos encontramos para falarmos sobre a vida, para batermos um papo bem bacana referente a questões relacionadas à psicologia, relacionadas à psicanálise, à filosofia, sociologia, antropologia e todas as demais ciências que englobam o ser humano, na tentativa sempre de pensarmos um pouquinho mais sobre a vida, mais do que pensar sobre a vida, pensarmos sobre nós mesmos e quais os caminhos que nós estamos tomando nessa sociedade que anda cada vez mais complicada, a busca de amparo, a busca de entendimento, a busca de compreensão, de aceitação e de empatia com o próximo, coisa que está difícil ultimamente, né? Mas essa tentativa sempre é válida, de querermos sempre mais, melhorarmos, aperfeiçoarmos e sermos seres humanos cada vez melhores. Antes de nós entrarmos nas questões das perguntas, né? Já temos aqui várias perguntas que foram enviadas aí durante a semana pelo Instagram. Eu quero falar rapidamente com vocês a respeito do Setembro Amarelo, né? Então, nós começamos aí a campanha do Setembro Amarelo. Essa campanha começou em 2003, tá? No ano de 2003, uma campanha que acontece no mundo todo, que é uma campanha de prevenção ao suicídio. Então, é um mês na qual nós, profissionais da saúde mental, nós dedicamos um mês de reflexão a respeito da questão do suicídio, que é chamado suicídio amarelo, justamente fazendo aí uma alusão à luz amarela do trânsito, que é uma luz de atenção. Por quê? Porque as pessoas elas tendem a mostrar sinais, elas tendem a mostrar que não estão bem, que precisam de ajuda, que precisam de compreensão, que precisam de entendimento, que precisam de diálogo, que precisam buscar ajuda. Então, estar bem ou não é uma questão do momento do ser humano, mas todos nós, seres humanos, nós temos as nossas dificuldades, nós temos as nossas complicações, nós temos os nossos problemas, nós temos aí as nossas indagações da vida. E às vezes passamos por ela, às vezes meio difícil, às vezes arrastando, às vezes patinando, mas vamos que vamos e assim tocamos a vida. E tem pessoas que não conseguem. Então, mediante aos problemas da vida, mediante as indagações, mediante as dificuldades, essas pessoas também precisam de um suporte, precisam de uma ajuda. E aí é que surge a ideia desse Setembro Amarelo para que nós possamos olhar com um carinho, um diferencial para essas pessoas que estão à nossa volta, que às vezes estão mostrando, apontando sinais e necessidades de ajuda e nós não podemos ignorar. Então procure um profissional da saúde, procure alguém que tenha experiência, que tenha o comprometimento e a responsabilidade de poder ofertar ajuda. Eu acho que a ajuda ela é fundamental para que nós possamos tocar a nossa vida de uma forma consciente, de uma forma saudável e equilibrada também. Afinal, todos nós estamos buscando esse equilíbrio, o equilíbrio emocional. Não é verdade? Somente assim nós conseguimos viver uma vida mais tranquila, mais serena e, claro, uma vida de paz, que é o que nós queremos. Uma vida de paz dentro da sua relação de trabalho, uma vida de paz dentro do seu convívio familiar, dentro das suas relações amorosas, das suas relações de amizade, das suas relações religiosas, enfim, não importa. O que importa é que nós precisamos criar essa cultura de paz, onde as pessoas elas respeitam as demais, independente dos seus posicionamentos ou pontos de vista, e mais do que isso, são pessoas que cuidam de pessoas. Então, se nós criarmos dentro de nós essa ideia, essa objetividade de olharmos e termos um olhar diferenciado para as outras pessoas, com a iniciativa e o propósito de cuidarmos uns dos outros, com toda certeza nós iremos construir uma sociedade muito melhor para todo mundo viver. E isso que é o bacana, né? Pelo menos alimentarmos essa ideia, essa esperança e fazermos a nossa parte também. Tá chegando um monte de gente agora na nossa live, sejam todos bem-vindos.
Eu sou o Anderson Cleiton, com muito carinho nós nos encontramos aqui para fazermos a nossa sexta-feira no Divã, esse nosso encontro bacana dentro do canal Resta Saída para falarmos sobre essas questões bacanas referentes à vida. Antes de nós entrarmos nas perguntas de hoje, tem várias aqui, eu quero mandar um abraço para essa turma que já se faz presente, lembrando que esse vídeo ele fica aí nos canais, tá? E aí as pessoas vão replicando, vão mandando link umas para as outras, mas fica aí durante a semana para que você possa assistir novamente ou mandar para quem você acha que possa fazer alguma diferença. E também tem no YouTube, tá? Tem lá também um canal, né, chamado Hora de Filosofar, tá? Tem muitos vídeos lá. Afinal de contas, eu já venho gravando vídeos faz muito tempo, muitos anos, né? Então temos lá mais de 100 vídeos para você entrar e sobre vários temas a gente aborda e fala lá a respeito, tá bom? Então tá feito o convite para você entrar no YouTube e conferir o canal também, Hora de Filosofar. Um abraço rapidinho aqui antes das perguntas para, deixa eu ver aqui, Saru Cozinhas Oriental, um abraço para vocês aí, o Ronan Santana, amigão, sempre presente, a Lourdes, boa noite Lourdes, um abraço para você, minha querida, o Antônio Tadeu Batista Alves, abraço para você, Antônio, Conceição Corais Reis, alguma coisa nesse sentido. Um abraço para você também, minha linda. Fábio Mendes Martins, lá de Belo Horizonte, junto comigo, o meu terapeuta, tá aí acompanhando também. O Vanderli Rio José do Nascimento, eu acho que é isso, né? Vanderli, um abraço para você. Organ também está junto comigo, Dainara, Zumerli também, Sandra Dias, essa aí é o Mozão, né? O Mozão também está junto comigo. E vamos que vamos, agora nós vamos entrar aqui para as perguntas que foram nos enviadas aí pelo Instagram durante a semana. E claro que nós vamos fazer uma análise em cima dessas perguntas, tentar responder da melhor forma possível, e você está convidado também para opinar aí a respeito dessas perguntas, emitir o seu comentário também. Afinal de contas, a live aqui é bem participativa, todo mundo é bem-vindo para tecer os seus comentários também. Tá? O Álvaro Assis, da cidade de Ribeirão Preto. Alô, Ribeirão Preto, um abraço para vocês, sempre participando conosco, isso é muito legal. Um abraço para você, Álvaro Assis, e ele faz a seguinte pergunta: o prazer, ele é individual ou o prazer é coletivo? Bem, nós temos que analisarmos de que prazer nós estamos falando, o Álvaro Assis, né? De que prazer que nós estamos falando? Afinal de contas, o prazer, ele é o contentamento do indivíduo. Tudo aquilo que nos gera um contentamento, tudo aquilo que nos preenche de tamanha alegria, que nos contenta, que traz sobre as nossas vidas uma satisfação, ainda que momentânea, ainda que instantânea, rápida, mas possível, isso nós iremos chamar de prazer. É o gozo, é o ápice da alegria e do preenchimento do indivíduo em si. Mesmo que este momento seja um momento instantâneo, como eu disse, venha a ser um momento rápido, mas que ele vem e ele consegue trazer essa intensidade satisfatória. Isso nós vamos chamar de prazer. E aí quando você me pergunta se o prazer ele é coletivo ou se o prazer ele é individual, deixa eu colocar o papel aqui, fica mais fácil para mim ir lembrando da pergunta, né? Então, depende muito de que prazer que nós estamos falando. Afinal de contas, nós podemos encontrar prazer em várias coisas. Nós podemos encontrar prazer assistindo um filme, prazer conversando com uma pessoa, prazer em tomar um café e degustar o sabor do café, prazer em ler um livro, prazer em um momento de espiritualidade, prazer sexual. Então ficaria mais fácil, o Álvaro, para mim responder para você sobre a questão do prazer se você direcionasse a que prazer que nós estamos tratando aqui. Então, nós vamos ter aqui várias linhas de prazer, mas, no geral, o prazer é justamente isto.
é esse contentamento, esse preenchimento, ainda que momentâneo, do indivíduo, trazendo esse gozo interno para si. Então isso nós iremos chamar de prazer. O prazer, eu encontro ele tanto individual, comigo mesmo, nos meus momentos, assim como eu encontro prazer no outro ou juntamente com o outro. Tá? Imaginemos aqui, o prazer individual, como eu citei alguns prazeres aqui, eu posso encontrar prazer em uma leitura, um livro muito agradável, que me prende a atenção, e eu quero ler cada vez mais. Aquele livro está ótimo, está maravilhoso, está trazendo um ensinamento para a minha vida, e eu estou aprendendo com ele, eu estou interagindo com aquela leitura, e aquilo está me gerando uma satisfação. Isso é um prazer individual. Tá? Um prazer sexual, eu preciso de um parceiro, de uma parceira, para que possa fazer esse ajuntamento ou essa divisão de momento comigo. Então, o prazer, ele pode ser tanto individual como coletivo. Geralmente, ele é mais aplausível ou mais encontrado coletivamente. Não quer dizer que sozinho também eu não encontro prazeres na vida. E a vida está aí cheia de prazeres para todos nós, e o que nós precisamos é degustar esses prazeres que a vida nos oferece. Lógico que tudo tem moderação, lógico que tudo tem que ter bom senso, tudo tem que ter disciplina. E eu tenho que entender o processo da liberdade dentro do conceito de prazer também. Lembrando que liberdade sem a consciência, sem a educação devida, ela se torna libertinagem. Ela perde os seus limites e ela deixa de ser liberdade e vira um aprisionamento, uma falsa ideia ideológica e às vezes ética daquilo que eu iria considerar como liberdade. Tá bom? Então eu espero ter te dado uma ideia, uma noção da questão do prazer, tanto individual quanto coletivo, mas o prazer, sim, ele pode ser encontrado das duas formas, e que você deguste muito da vida, que a vida está cheia de prazeres nas mínimas coisas, para que a gente possa aproveitar. Às vezes nós imaginamos, ou nós criamos dentro de nós uma falsa ilusão de que nós precisamos de muitas coisas, para alcançarmos aí os prazeres da vida. Nós precisamos ter muito grana, muito dinheiro, muitos amigos, nós precisamos ostentar de bens, ou ter bens, ou meios de bens, para que nós venhamos a alcançar aí esses prazeres da vida. E não é bem assim, porque os prazeres que a vida nos oferece, na verdade, a maioria dos prazeres, você não vai gastar dinheiro para poder ter acesso a eles ou degustar deles. Eles são muito simples e são palpáveis e estão bem próximos. E às vezes não digo palpável em si, no toque, mas palpável do alcance, né? Às vezes um abraço já é uma satisfação de prazer imensurável. Então deguste dos prazeres simples que a vida te oferece e projete prazeres ainda maiores, que vale a pena para todos nós. Afinal de contas, a gente chama esses prazeres que projetamos de sonhos. Um abraço para você, Álvaro Assis, da cidade de Ribeirão Preto. Hugo Jesus, da cidade de Passos, meu sobrinho, acabou de entrar aí. Um abraço para você, Hugão. Bom ter você aí, meu queridão. Vamos lá, a segunda pergunta. A segunda pergunta é da Shirley Alves, da cidade de Passos. Olha aí, ó. Conterrânea sua, Hugo. Shirley Alves, da cidade de Passos. Coincidentemente, sua mãe também é Shirley. A pergunta é: a maturidade pode ser alcançada de qualquer forma? Olha a pergunta, para que a gente possa entender e emitir uma opinião a respeito. A maturidade pode ser alcançada de qualquer forma? Pergunta da Shirley Alves, da cidade de Passos. Ô Shirley, nada, eu acredito que é alcançado, é vivido, é potencializado, é possível, vivenciado, explorado de qualquer forma. Nada na vida é de qualquer forma. Eu acho que a vida, dentro das suas próprias limitações ou simplicidades,
ela tem objeções. Tudo na vida tem objeções ou objetividades. Tudo na vida tem um porquê. O fato é este. Tá? Nada é do acaso, acontece por acaso. O acaso em si é algo aleatório, é uma questão de crença, a questão do acaso. Eu acho que tudo na vida tem uma sequência de propósitos. E eu não posso pensar na maturidade alcançada de uma forma aleatória. Opa, hoje eu acordei e estou pensando diferente, né? Amadureci. Não vou mais cometer erros que já cometi. Né? Amadureci dentro de ideias. Não é assim. Eu acho que nós vamos galgando conhecimentos, nós vamos galgando experiências. A vida é um degrau e nós vamos subindo um degrauzinho por vez. Cada pancada que a gente toma da própria vida é um sistema de aprendizado. Aquilo que eu sempre digo aqui, que a vida é pedagógica, o sofrimento é pedagógico, no sentido de que nós aprendemos com os nossos erros, nós aprendemos com as nossas dificuldades, nós aprendemos com as nossas decepções. E dentro desse processo de aprendizado, que é essa escadinha da vida que eu trago a alusão, tá? Para que você pense na escadinha e subindo na escadinha. Então, esse processo, nós vamos chamar de amadurecimento do indivíduo. Todos nós não nascemos prontos. Prontos para quê? Para nada. Nós não nascemos prontos para nada, nada. Nem para falar. A gente só aprende a falar mãe quando a mãe não está ausente, né? Quando a mãe sai do quarto, aí a gente grita mãe, né? Que a gente aprende a falar mãe. Porque se ela estivesse só ali, dificilmente ou atrasavelmente iríamos aprender a falar mãe. Então é a ausência dela, a perda dela diante dos olhos da criança, do bebê, é que faz ele gritar, é que faz ele chorar, é que faz ele aprender a chamá-la, né? Então, na verdade, nós aprendemos com as perdas da vida, nós aprendemos aí com as decepções que a vida nos traz. Né? Então, o bebê ele chora por suas dores, ele chora por sua ausência de afetividade, na ausência da mãe, ali, do aconchego, do cheiro, do calor da mãe, é que ele vai chorar, é que ele vai gritar. Na verdade, é um grito de socorro, é um grito de existência. Eu estou aqui, porque ele não sabe ainda o processo de viver e nem de estar longe. Então, ele se autodefende, é como se fosse um grito da vida: não me abandone, porque eu preciso de você para viver. E assim é a maturidade da vida, Shirley. Então, nós alcançamos essa maturidade não de qualquer forma, não de qualquer jeito. Nós vamos aprendendo, nós vamos adaptando e nós vamos vivenciando situações. Todos nós. Né? Todos nós, se você fazer um retrocesso aí da sua vida, você vai ver, né? Você não queria ter errado tanto assim na vida. Você não queria ter passado por tantas decepções na vida, mas passou. E ninguém está isento disso. Todo mundo tem decepções na vida, todo mundo tem perdas na vida, todo mundo tem dores que traz junto de si, todo mundo tem um histórico referente à perda, à dor, a sofrimento. Todo mundo tem. É lógico que cada um em uma dimensão, pequenos, médios, grandes, gigantes dores, pequenas, médias, grandes, gigantes perdas, pequenos, médios, gigantes, grandes, enormes sofrimentos. Todo mundo tem, ninguém está isento disso. Ninguém está isento disso. O próprio Cristo, o Filho de Deus, o enviado, se assim nós trazemos para a leitura cristã, que eu gosto muito, né, de fazer essa referência, o próprio Cristo se sentiu abandonado na cruz do Calvário. Né? Por que me desamparastes? É uma das últimas frases que ele diz em vida, enquanto ser passando por essa terra. Não é? Por que me desamparaste? Então, quer dizer, é uma própria ideia de consciência cristã que a gente pode pegar como referência para que possamos pensar: opa, peraí, o sofrimento é para todo mundo e ninguém está ausente disso. E dentro destas nossas caminhadas, dentro desses nossos tropeços, é que nós vamos aprendendo a lidar com várias situações.
Então, erros que cometíamos antes, hoje já não cometemos mais. Eu acho que esta é a ideia, né? Agora, se eu cometi os mesmos erros no tempo passado e continuo com os mesmos erros nos dias de hoje, eu não aprendi nada com isto. Né? Ou ignorei essas dores, ignorei aquilo que a vida tentou me ensinar, eu ignorei tudo isso e continuo dentro de uma linha de sofrimento. E aí é uma questão de escolhas, tá bom? Mas dentro da sua pergunta, a maturidade pode ser alcançada de que forma? Eu acho que é dentro da forma da aprendizagem. Então a gente vai caminhando e vai aprendendo, vai errando e tentando não errar, tentando acertar cada vez mais. Tá bom? Espero poder ter contribuído com você, Shirley Alves, da cidade de Passos. Um abraço para Passos, um abraço para você, Shirley, e participe mais vezes também. Tá? Chegou mais gente por aqui. Deixa eu mandar um alô aqui o Gustavo Alves, um abraço para você, Gustavo. Levi Cerqueiro, meu compadre, ele lá em Belo Horizonte junto comigo. A Lourdes também está junto comigo. Boa noite para vocês, tá? Sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui no nosso divã, esse nosso encontro com a psicanálise, falando coisas referentes à psicologia humana, falando sobre a filosofia do ser humano e da vida, e tentando fazer uma leitura para que possamos caminhar de uma forma muito melhor e saudável psicologicamente. Sejam todos bem-vindos. E as perguntas que eu tenho aqui foram perguntas que foram enviadas durante a semana pelo Instagram e eu estou as respondendo e você pode participar emitindo aí também a sua ideia, a sua opinião, tá bom? A Marta Assunção, aqui da minha cidade, São Sebastião do Paraíso. Um abraço para você, Marta Assunção. Um beijo no seu coração, tá? Turminha de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, sempre participando conosco. E aí a Marta pergunta, o prazer pode provocar sofrimento? Então nós tivemos a pergunta primeira lá do Álvaro, sobre o prazer, e volta aqui. Novamente a pergunta referente ao prazer, né? O prazer pode provocar sofrimento? Pode, né? O prazer pode provocar sofrimento, sem ser a sua ideia primária, tá? Sem ser a sua ideia de início. Então, toda a ideia da busca do prazer é na busca do contentamento. Na verdade, nós, em tudo que nós vamos fazer, nós estamos procurando o prazer e evitando o sofrimento. Tudo que nós vamos fazer na vida, tá? Então, faça uma reflexão dentro disso. Tudo que nós, na verdade, fazemos na vida, nós estamos buscando prazer e evitando o sofrimento. Então, o ser humano, o tempo todo, ele está buscando prazer e evitando o sofrimento. O tempo todo. Diante de tudo que você vai fazer, tá? Diante de tudo que você vai fazer, você está buscando prazer e evitando o sofrimento. Você está realizando essa dualidade o tempo todo, buscando prazer e evitando sofrimento. Começa a pensar, né? Começa a pensar, por que você está assistindo essa live? Você está buscando prazer ou está evitando sofrimento? Né? Por que você toma um copo de água? Você está buscando felicidade ou evitando sofrimento? Então começa a fazer essa reflexão durante o seu dia de coisas simples e comuns da vida. E nós o tempo todo estamos fazendo isso. Buscando prazer e evitando o sofrimento. O tempo todo. Então, dentro da sua pergunta aqui, Marta, o prazer pode provocar sofrimento? Não é a ideia primária dele. Ele não nasce nesse sentido, mas as consequências do prazer podem nos trazer sofrimento. Tá? Por quê? Porque, como eu falei aqui na pergunta do Álvaro, lá no início, nós temos vários tipos de prazer, podemos encontrar prazer de várias formas, de várias maneiras, mas a sua pergunta vem completar aquilo que eu havia dito a respeito do prazer, né? Depende das circunstâncias. Então, às vezes, nós encontramos prazer dentro de uma situação, mas as consequências daquela situação podem ser desastrosas. O prazer foi alcançado? Foi. O objetivo foi alcançado dentro da ideia de alcançar o prazer? De repente sim, mas a consequência. Então tudo na vida gera uma consequência, tudo na vida gera os seus porquês, os seus depois. Tudo na vida tem os seus depois. Então, na verdade,
esse prazer pode ser alcançado, mas tudo na vida tem uma certa consequência, tá bom? Espero ter podido responder a sua pergunta, Marta Assunção de São Sebastião do Paraíso. Um abraço para você. Renato, coleguinha, tá junto comigo também. A Pati Martins, sejam bem-vindos, tá bom? Nós estamos aqui falando sobre psicologia, sobre psicanálise, sobre filosofia, sobre a vida em si. Mais uma pergunta que chegou aqui para mim é do Marco Antônio, que é da cidade de Franca. Um abraço para você, Marco Antônio. Um abraço para vocês aí de Franca que sempre participam conosco. E o Marco Antônio, ele pergunta, poderia falar um pouquinho, né? Ele diz, na verdade, poderia falar um pouquinho sobre hedonismo? Achei um conceito um pouco confuso da filosofia. Vamos lá. O hedonismo, na verdade, é dentro da filosofia, uma disciplina da filosofia. Então, na filosofia nós temos aí vários temas, vários tópicos, várias sequências, né, que compõem a disciplina em si. E entre essas várias cadeiras que compõem a filosofia, tem uma chamada hedonismo. Né? Isso começa a ser pensado lá na Grécia Antiga. E, na verdade, o que compõe o hedonismo é o prazer como bem supremo do indivíduo. Hoje o prazer aqui está passeando, né? Está caminhando de rédeas soltas, tá? Então, olha, o hedonismo, ele prega que o prazer é o bem supremo do indivíduo. Na verdade, aquilo é um composto daquilo que eu acabei de responder para Marta. Então, é o prazer a qualquer custo, o prazer a qualquer preço, é a busca do prazer pelo prazer, é o prazer muitas vezes sem medir as suas consequências, mas entendendo ou compreendendo que a vida ela gera essa necessidade de prazer e a fuga do sofrimento o tempo todo. Então o hedonismo ele vai muito nessa linha. Tá? Na linha, eu acho que você precisa entender isto, o Marco Antônio. Marco Antônio é da cidade de Franca. O hedonismo, dentro da filosofia, ele é justamente isso. Ele é o prazer como bem absoluto do ser humano. E ele diz, né, aprofundando, aí vai longe essa história, mas que o tempo todo nós precisamos desse prazer, nós buscamos esse prazer, que nós não vivemos sem prazer, que nós temos a necessidade do prazer e que a vida ela é feita de prazeres. E o ser humano ele não se encontra se ele não encontrar os prazeres na qual compõe a sua vida, porque a vida é ligada de prazer e já que nós buscamos isso o tempo todo, então enquanto nós não encontramos o prazer dentro de cada linha ou segmentação da nossa vida, nós não nos tornamos satisfeitos ou completos. Tá? Então, na verdade, resumidamente, super resumido, o hedonismo dentro da filosofia é justamente isso, tá bom? Um abraço para você, Marco Antônio, da cidade de Franca. Participe mais vezes conosco também. Gente, lembrando que essa live, né, ela fica aí circulando pelas redes sociais durante a semana e você pode compartilhar com outras pessoas também. Claro, se você achar esses conteúdos um tanto quanto relevante para você compartilhar com alguém. E também tem o nosso canal lá no YouTube, Hora de Filosofar, onde tem mais de 100 vídeos lá sobre todos os tipos de temas para você também assistir, tá? Quem nos manda uma pergunta agora, que foi através do Instagram também, foi a Ana Rita. Ana Rita, da cidade de Altinópolis, São Paulo. Um abraço para você, Ana Rita, que bom ter você conosco. Participe mais vezes. E a Ana Rita de Altinópolis, interior de São Paulo, pergunta por que nos cobramos tanto na vida? Ô Ana, todos nós, né? Todos nós temos esse sentimento de que poderíamos fazer mais, todos nós temos esse sentimento de que ainda não foi o suficiente, de que temos potencial para oferecermos um pouco mais, ainda podemos aprender mais, ainda podemos compartilhar mais, ainda podemos buscar mais, ainda podemos vivenciar outras situações,
podemos explorar um pouquinho mais, podemos tirar um pouquinho mais de aprendizado com a própria vida, com as próprias pessoas que estão à nossa volta, com o nosso trabalho, no nosso relacionamento. Então, a sensação que nós temos, né, é uma sensação, muitas vezes, de inoperância. Às vezes nós temos a sensação de que ainda ficou faltando, de que nós não estamos conseguindo. Aí a ideia da incapacidade, né? Onde nós erroneamente nos diminuímos muito. Então nós temos isso dentro de nós, que às vezes nós temos que ir controlando para que não ganhe uma força assim muito maior, tá? Que é essa negatividade. Então a negatividade ela vai ganhando outros patamares dentro dos nossos pensamentos, e dentro desse processo de negatividade nós vamos nos negativando também. Então essa negatividade gera no nosso pensamento uma sensação de incompetência. Tá? E dentro dessa sensação de competência é que nós não conseguimos dar seguimentos em algumas coisas na nossa vida. Nós travamos, nós paramos por acharmos que não somos competentes, por acharmos que não somos capazes, porque alguém disse que nós não iríamos conseguir, tá? Porque alguém falou em algum momento da nossa vida, ainda que seja lá com 7 anos de idade, oh, você é burro, você não consegue, você não pode, você não sabe, você não aprende, e isso fica no nosso inconsciente. E vai virando uma trava de possibilidades de darmos sequência. A gente quer dar sequência, a gente quer aprender mais, a gente quer evoluir mais, a gente quer dar outros passos em outras direções, mas a gente não consegue. Por quê? Porque isso está travado e muitas vezes nós não sabemos por quê. Mas em algum momento aconteceu algo, aconteceu uma negatividade que nos travou. Então a terapia ela nos ajuda muito nesse sentido também. Nós fazemos essa análise na nossa vida, né, no decorrer da vida, e encontramos pontos que nós precisamos resolver, que está perdido aí dentro dos pensamentos em algum lugar. Tá? E essa questão de nos cobrarmos tanto é justamente pela exigência da própria sociedade, onde nunca é suficiente e nunca está bom. Sempre mais, mais, mais. É uma sociedade de consumo, né? Assim como nós consumimos bens, nós consumimos também pessoas, nós consumimos também energia, e nós sempre estamos achando que é pouco, que é insuficiente. Né? E às vezes nós deixamos de pensar e compreender que a vida tem suas limitações. E tudo na vida tem os seus momentos e as suas limitações. Tá? Por exemplo, se você começa a fazer muita ginástica, muita musculação, tá? O seu corpo entra em fadiga. Tem um limite ali, que eu não vou saber te precisar, porque não é minha área, mas ali tem um limite de quantas horas você pode ficar naquela esteira, quantas horas você pode puxar aquela barra de ferro com tantos quilos. Tem uma limitação ali. Fisiologicamente o seu corpo tem um limite para que faça aquilo. Então de repente você começa a se cobrar demais, vai se cobrando, e o seu corpo entra em colapso e você vai adoecer. Estou aqui só dando um exemplo para que a gente possa compreender um pouco mais que essa ideia de cobrarmos, né, da insuficiência, ela é muito pertinente na contemporaneidade, nos dias de hoje. Nada tá bom, nada é suficiente. As pessoas, nós queremos mais delas, assim como elas cobram cada vez mais de nós. Os nossos bens de consumo nunca são suficientes. Né? E prova disso, Ana Rita, você sonha em comprar algo, né? E quando você compra, aquilo já não te preenche mais, você quer o outro. Você quer ir além, mais além, mais além, nunca se torna suficiente. Justamente por essa sociedade que nós estamos vivendo. Uma sociedade competitiva, uma sociedade cada vez mais gananciosa, cada vez mais individualizada e que disputa, né? É uma disputa sem fim. E de quem conquista mais, de quem consegue mais, de quem é mais foda na vida. E, enfim, é um vazio, né? Isso é um vazio imensurável, né? Imensurável. Ana Rita de Altinópolis, obrigado por ter participado, né? E pare de se cobrar tanto.
Vá viver, viva mais com o que você tem, com as possibilidades que você tem, com aquilo que você consegue fazer dentro do seu limite, dentro do seu alcance. Sabendo dizer a palavra não. E às vezes nós temos que dizer não para as pessoas, mas começamos a dizer não para nós mesmos. E o nosso não pessoal, ele começa com o não para os nossos pensamentos. Tá? Então começa a colocar não na sua vida para você ser mais feliz. Tá bom? E sofrer menos também, porque a vida não é isso. A vida não é só cobrança. A vida é uma busca intensa aí, desse equilíbrio emocional, da felicidade em si, e de vivermos e vivenciarmos a beleza que ela nos traz. Apesar de todas as dores que todos nós já temos, que falamos aqui hoje. Um abraço aí para o Hernani Vieira Lana, que também está junto conosco. Seja bem-vindo, Hernani. A próxima pergunta é da Carolina. Veio da cidade de Campinas pelo Instagram também. Um abraço para você, Carolina. Campinas de vez em quando participa conosco aqui. E a Carolina nos diz o seguinte: no auge de uma louca paixão, ele sumiu e dias depois disse que estava em outra. Pode falar algo? Estou mal. Ô, Carolina, fica mal não. Eu vou ler de novo aqui para as pessoas entenderem, compreenderem melhor e conseguir fazer essa análise aqui junto comigo, tá? Lógico que uma análise superficial, porque a gente não está dentro da situação, não conhece nem a Carolina em si, nem essa paixão, né, que eu acredito que já deixou de ser a paixão, né, Carolina? Então, Carolina de Campinas nos dias, no auge de uma louca paixão, ele sumiu, tá? E dias depois disse que estava em outra. Pode falar algo? Estou mal. Fica mal não, tá, Carolina? Vamos pensar aqui. Isso aqui é algo que agora recebeu um nome, uma denominação, chamado ghosting, que vem do derivado do nome ghost, ou fantasma em inglês, né? Que são pessoas que entram na vida das outras, participam, vivem de uma forma intensa dentro da vida daquela pessoa e de repente, pá, some, desaparece. Não deixa sequer rastro. E isso acontece mais do que nós possamos imaginar. Isso acontece com muita frequência, muita frequência. E não é só homens, mulheres também. Muita frequência isso acontece. E aqui dentro do que você diz, né? Você estava vivendo uma paixão intensa, estava gostoso, estava lindo, estava maravilhoso. Um falando pro outro de amor, de casamento, de comprar casa junto, um cachorro compartilhado, conta corrente. E aí o cara sumiu, desapareceu, né? E muitos dias depois ele aparece dizendo que está em outra. Por que isso acontece? Por que a síndrome do ghost está tão em evidência, né? E na verdade sempre existiu e agora vai ganhando mais força. E aí tem várias linhas que nós possamos pensar, tá? Que nós devemos pensar, na verdade, várias linhas que nós temos como reflexão. Primeiro, será que você não aposta com muita intensidade nesse relacionamento, ainda num relacionamento muito inicial? Será que não é intensidade demais? E esse excesso de intensidade, você acaba assustando o seu parceiro? Pode ser. O que acaba assustando a pessoa. Então, às vezes, aí nós chegamos num segundo pensamento. A intensidade também ela pode estar dentro daquilo que você fantasia. Então, essa louca paixão, talvez o rapaz, né, o homem em questão que você cita, talvez ele não conseguiu enxergar essa louca paixão, e essa louca paixão que você nos descreve, ela pode ter existido só dentro do seu imaginário. Você potencializou essa louca paixão, você criou argumentos, fantasias, momentos, você desenhou isto dentro do seu pensamento e a outra pessoa não. Isso também pode assustar a outra pessoa. Porque ela está ali na vibe dela mais devagar, um passo de cada vez, deixando com que a relação cresça, deixando com que as coisas aconteçam. E aí você já vem com um monte de coisas, vamos abrir uma conta corrente, esse cachorro aqui agora é nosso, vem morar comigo. Mas eu ainda não te conheço, e aí?
E aí é melhor ir embora. É melhor ir embora porque a louca já está alucinada. Tá? Então, olha para você ver como que a gente pode desenrolar várias linhas de pensamento sobre uma questão que vem ganhando força, né? E eu percebo que as pessoas não estão afim, assim, não estão tão afim de relacionamentos sérios, tá? E quando a coisa começa a se tornar séria, ela tem a sua liberdade comprometida, ameaçada. E esse instinto de fuga é um instinto da covardia contemporânea do próprio indivíduo de não resolver os seus problemas, de não buscar soluções para os seus problemas. E aí eu vejo uma infantilidade muito grande, tanto em homens quanto mulheres. Nós vamos crescendo, nós vamos ganhando idade, mas nós não vamos ganhando maturidade. Tá? Então nós temos aí pessoas velhas em idades e imaturas ao extremo. Nós temos pessoas velhas e infantilizadas, que não sabe resolver os seus sentimentos, que não sabe definir o que quer da vida, que não sabe dialogar. Aí é muito bacana essa palavra, Carolina, diálogo, porque quanto mais nós colocamos ela em evidência, quanto mais nós colocamos ela em nossas vidas, mais nós conseguimos evitar os confrontos, mais nós conseguimos evitar os desgastes do relacionamento, mais nós conseguimos buscar resoluções, tá? Resolver situações. Nós não resolvemos, não é brigando, não é chorando, não é gritando, não é verbalizando, não, é conversando. Conversando que nós nos entendemos. Isso é um velho ditado, né? Há 1000 anos que a gente fala isso, na verdade. Então, aqui tem várias vertentes, né, do ghosting, dessa manifestação do outro indivíduo fugir. É um ato de covardia, sim, mas pode ir muito de encontro à personalidade do outro também. Aqui eu tô falando para os dois, tá, gente? Estou usando aqui como rapaz, que foi a referência que a Carolina nos deu. Mas tanto homem quanto mulher, né? E de repente você está ali naquele relacionamento bacana, a pessoa troca um número, vai lá e bloqueia o Facebook, some do WhatsApp, ninguém mais sabe onde está, não responde as mensagens, não responde e-mail, some do TikTok, some do Instagram. Cadê? Sumiu, não sei cadê. Não sei cadê. Então, existem os confrontos também do outro. Vamos pensar aqui no outro, né? Na situação da outra pessoa. A pessoa também ela tem os seus confrontos. Ela também, às vezes, ela não quer te assumir. Às vezes não foi bacana, às vezes não foi legal. E ela, por várias vezes, tentou te dizer isso e você também pode não ter compreendido ou ter aceitado que não estava legal, que não estava a fim de dar uma continuidade daquilo. E às vezes, por bem, ela acha te dar um gelo como uma alternativa, como um sinal. É deselegante? Extremamente, porque pessoas adultas resolvem os seus problemas. Né? Mas nós encontramos de tudo na sociedade. Então o que eu tenho para te dizer é que vai com calma, vai devagar, né? Um passo de cada vez. E assim nós vamos descobrindo o outro, nós vamos nos encontrando no outro, nós vamos nos moldando dentro do outro, dentro do pensamento do outro. E aí a gente quer fazer tudo de uma vez. E tá bom? Um abraço para você, Carolina, da cidade de Campinas. E não fica mal não, fica bem, porque a vida segue, continua. E eu sou muito daquela filosofia, Carolina, que o que tem que ser acontece. E na nossa vida não existe acasos. Tá? E assim, olha, a vida traz, a vida leva também aquilo que nos gera dor e que a vida leva para que crie dentro de nós possibilidade de chegar a coisa muito melhor. Fecha-se uma porta, abre-se as janelas todas. Vamos pensar assim. Vai uma energia ruim, chega 10 energias positivas que vai mudar sua vida, sua história e te deixar bem demais. Vamos pensar assim, tá bom? Um abraço para você, Carolina, da cidade de Campinas. Participa também. M. Alves também está junto conosco ao vivo. Um abraço para você. Mais uma pergunta que chegou pelo Instagram. Quem nos faz essa pergunta agora
É a Beth Silva, conterrânea minha lá de Belo Horizonte. Um abraço para você, Beth Silva. Turma de Belo Horizonte, BH também sempre participa muito com a gente, né? A pergunta dela é por que tem uma sensação de algumas coisas ruins se repetirem em meus relacionamentos? Porque tenho a sensação de que algumas coisas ruins se repetem, ou se repetirem em meus relacionamentos. É a Beth Silva de Belo Horizonte. Ô Beth, é, relacionamentos, eles são delicados. Quais relacionamentos são delicados? Todos. Relacionamento com os pais, relacionamento com os vizinhos, relacionamento no trabalho e relacionamentos amorosos também. Todo tipo de relacionamento é complicado e delicado, tá? E pode ser suavizado? Pode. E todos são assim difíceis? Não, tem uns que são mais leves, tem uns que são mais light, mas em algum momento vai ter algum conflito, em algum momento vai ter alguma dificuldade. Ah, tem uns que é mais de boa e vai que vai, tem outros que é difícil de engolir, é difícil de encaixar, é difícil da coisa dar certo. Mas quando nós nos tratamos, trazemos ao pensamento a questão relacional, pessoas com outras pessoas, é sempre isto. Essa dificuldade de compreensão, de pensamento, de entendimento. São engrenagens que uma entra dentro da outra e a máquina roda. E nem sempre a engrenagemzinha vai, um dente que bate com o outro aqui e a coisa não acontece. Tá bom? E essa sensação que você tem de que coisas ruins estão acontecendo no seu relacionamento, acredito ser um relacionamento amoroso, está se repetindo, eu acredito que isso está muito direcionado, Beth, em erros que você cometeu lá atrás e que você não aprendeu nadita de nada com eles. Você está cometendo erros novamente dentro deste novo relacionamento. Erros que você já cometeu em relacionamentos anteriores. E aí, o que é bacana? O bacana é você rever cada relacionamento seu. Você tem que tirar um tempinho para você, só você, silêncio total, e viajar no tempo, viajar em algumas fotos, algumas imagens que estão aí na sua mente, na sua cabeça, e você ir fazendo um relance, um relatório, uma análise sobre cada um desses relacionamentos que você teve, principalmente pensando nos momentos de crise, nos momentos mais difíceis, nas coisas que não foram legais. Não foram legais por quê? O que aconteceu? E para que você tenha essa leitura, você precisa assumir a sua parcela de culpa. Por que eu digo isso? Porque somente a partir do momento que nós entendemos que nós erramos, e todo mundo erra, Beth, todo mundo. Não adianta você pôr a culpa, ele era um safado. Não, todo mundo tem sua parcela de culpa. Uns mais, outros menos. Mas todo mundo dentro da história tem a sua parcela de culpa, tá, Beth? E aí, encontre a sua parcela de culpa nos relacionamentos anteriores. E aí talvez você encontre respostas. Aí você pensa, nossa, o João que eu namorei há 10 anos atrás, nossa, era legal, e a gente saía, a gente beijava, e a gente passeava, ia no parque, tomava sorvete. Aonde que deu errado com o João? Deu errado isso. Aí tenta buscar aí na sua mente, tá preso aí em algum lugar, o que foi que deu errado com o João, e aí esquece o lado de erro do João. Pensa no que você poderia ter feito e não fez, aonde você pisou na bola, onde que você errou. Isso foi 10 anos atrás, há 9 anos atrás, né? Não, foi o André. Como é que foi com o André? Há 8 anos atrás, foi o Alex. Como é que foi com o Alex? E assim você vem trazendo a sua vida e o histórico da sua vida que eu não conheço, tá? Aqui eu só estou dando uma ideia para você fazer essa busca aí no seu pensamento, no seu passado, e trazer essas imagens, tá? Trazer essas imagens à tona e trazer o seu comportamento à tona. E dentro do seu comportamento, dentro de cada coisa que você viveu, você talvez encontre os seus pontos negativos, e aí você pega esses pontos negativos lá de trás e tente entender ou analisar se esses pontos negativos não estão acontecendo
talvez no relacionamento de hoje, tá bom? Depois você me fala se você conseguiu achar esses pontos negativos, tá? Deixa um comentário pra gente, escreve pra gente, mande um zap pra gente, tá bom? Espero que dê certo, tá, Beth? Um abraço para você, Beth Silva, da cidade de Belo Horizonte, que participou conosco também. Gente, este nosso vídeo, né? Essa nossa live vai ficar disponibilizada aí nas redes sociais durante a semana. Compartilhe com pessoas que você acha que esse vídeo possa fazer diferença na vida delas. E também tem o nosso vídeo no YouTube, a Hora de Filosofar, fica disponível lá para você entrar quantas vezes você quiser, está sempre lá à disposição. E para você que quer marcar uma sessão comigo, tá? Lembrando que eu atendo somente online, somente por videochamada, portanto, atendo pessoas aí de várias partes do Brasil. Você pode ficar à vontade, os meus contatos estão disponíveis aí também nas redes sociais, tá? Estão disponíveis aí, você pode mandar um zap para mim, que a gente vai agendar um horário. E com todo carinho, eu atendo você, tá bom? Assim como você também pode mandar as suas perguntas pelo Instagram, que eu vou ter prazer em estar comentando, pensando, trazendo uma reflexão no nosso próximo encontro aqui no Divã. Geralmente acontece às sextas-feiras, às 21 horas. E como sempre, é um prazer imensurável encontrar com você para dividirmos aqui esses nossos pensamentos psicológicos, psicanalíticos, filosóficos, sociológicos, antropológicos sobre a vida. Foi muito bom termos esse encontro. Lembrando que o nosso vídeo fica aí à disposição. Muito obrigado a todo mundo que enviou as perguntas hoje também. Foi muito bacana as perguntas e nós refletimos bastante, né? Tá chegando aí a Luzia Busato. Ô Luzia, chegou no finalzinho, que pena, mas o vídeo vai ficar disponível aí, tá bom? Beijo no coração de todo mundo, gente. Valeu demais esse nosso encontro. Foi bacana demais. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Valeu.